Eu demorei um pouco pra fazer vídeo, mas vamos lá. Bom, é. Acho que umas 2 semanas atrás eu tinha feito um vídeo sobre o Loki, sobre o ego em si. E eu tinha citado um personagem, que é o Yukimiya. Eu tinha falado que. Eu não lembro se eu tinha falado, mas eu acho que eu falei que eu ia fazer mais vídeos sobre esses personagens sobre o Loki, tá ligado? Eu fiz o Itoshi já, da Obsessão. E agora eu vou falar sobre um personagem específico, né? Que é o Yukimiya. Que é basicamente o personagem muito foda, que é tipo cristão, vamos dizer assim. E tem pouco tempo, mas isso eu vou explicar depois. Existem sonhos que nascem com a gente, e para o Yukimiya, esse sonho sempre foi o futebol, sempre viveu em prol do seu ideal de ser o melhor do mundo. Mas o destino nem sempre é justo. Ele descobriu uma doença nos olhos. Parecia que tudo que ele quis, tudo que ele construiu, iria desaparecer pouco a pouco. É tipo você lutar todos os dias para ter um sonho e no final for ser tudo em vão, tá ligado? Tudo que você construiu se despedaçando em pedaços. Cada dia você ter a incerteza de perder a visão e mesmo assim ter que correr atrás da bola, tá ligado? É algo como se cada jogo fosse seu último jogo. Essa é a vida de Ukimiya. Mesmo assim, ele olha para o céu e diz: Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar. É Nós dá o cu, porra! um personagem muito foda, tipo. Realmente é um belo personagem. Eu acho que. Sabe aquele meme do Barba Negra que o tá escrevendo e o papel começa a pegar fogo? Eu acho que o autor de Blaylock pensou nisso quando tava escrevendo, tá ligado? Ele é muito foda. E eu acho que é o único personagem que acredita em Deus em Blaylock, tá ligado? E faz você se sentir um pouco conectado com ele se for cristão, até mesmo ateu, que ele tem um ponto de vista bem legal sobre o tempo. Bom, em Blaylock, cada jogador é movido pelo ego, como eu já disse, né? Mas o ego de Yukimi é diferente. Não é só puro egoísmo, é uma fé. Ele tem fé. Fé no seu sonho. É uma luta de alguém que não aceita perder o seu próprio sonho. É uma luta de alguém que acredita que não é tudo em vão. Ele não quer perder pro destino, nem pra doença, nem pra ninguém. Quando ele entra em campo, a gente não vê só uma pessoa, só um jogador. Vemos uma pessoa correndo contra o tempo. Por isso que ele luta tão agressivamente. Por isso que ele vai tão rápido. Por isso que ele não quer esperar. Ele quer gritar para o mundo quem ele é. Ele quer gritar para o mundo que ele pode ser o melhor atacante do jogo. Do jogo não, do anime, né? Falando merda. Olha, resumindo. E o Kimi nos mostra que não importa o tamanho dos obstáculos, nem o peso da dor. O sonho sempre vale a luta. Deus sempre dá um fardo que a gente possa carregar. E é essa fé em Deus que transforma nossas lágrimas, nosso desespero em força. É algo lindo de se ver. Mas se você acabar se descontrolando, pode dar bastante merda, tá ligado? Tipo, o Yukimiya, mesmo sendo bastante cristão, ele comete vários pecados, né? Como todo ser humano. Mas o principal é a inveja. Ele tem inveja do Izagi, que nasceu com uma visão boa, tem até que um certo talento, e é vangloriado por todos. E tipo, ele fica pensando, o que difere eu dele? Eu e ele somos praticamente a mesma coisa. Ele fica sempre pensando nisso, tá ligado? Um dos maiores pecados era a inveja. Tanto que o Noah, né, o mestre dele, na Liga Não Egoísta, faz o Izagi jogar na frente dele por conta do contrato, vamos dizer assim. Aí ele fica muito puto, porque imagina, o seu sonho tá, tipo, quase acabando, aí o cara vai na sua frente, na fila, porque sim, por causa de contrato, tá ligado? Ah, mano, eu ficaria muito puto se eu fosse ele também. E o legal do autor de Blaylock é que ele não revela isso na cara, tá ligado? Não é como se na apresentação do Yukimiya tivesse isso da doença dele. Ele é um babaca, basicamente. Ele fala merda, age que um egoísta, pega bola, fala que não tem tempo. Mas depois que você tem o flashback dele, você percebe que ele é um dos maiores personagens. Ele tem uma história boa, um flashback bom e tem uma personalidade boa. A questão é a perspectiva. Inclusive, quando ele basicamente faz as pazes com o Izagi, é uma cena muito boa. Porque ele não é um personagem que é forçado pra odiar o Izagi. Tem motivo. E quando ele faz as pazes, também não é forçado, é algo com motivo.
Tipo, o Izagi, ele passa a bola pro Ikimiya pra manipular o Kaiser, né? Pra fazer o Kaiser sofrer. Aí o Ikimiya, tipo, por mais que ele fique um pouco puto, basicamente o Izagi salvou o Yukimiya, né? Na questão dos placares de ser titular, né? Porque quando você não faz resultado, você não é titular. Daí, graças ao Izagi, o Yukimiya fez 2 gols, né? Ele não tinha feito nenhum. Cara, é algo incrível. Tipo, pra mim o Itoshin e o Ikimiya são meus personagens favoritos, tá ligado? Talvez no próximo vídeo eu fale sobre o Izagi ou o Nagi, que é um personagem muito foda também. Mas eu senti que eu deveria falar sobre o Rin e o Yukimiya primeiro. Talvez eu dê uma pausa de vídeo de Roblox por um tempo. Talvez meus próximos vídeos de outros animes. Talvez de Gachakuta, Jutsu Kaisen. Depende do que eu quiser na hora, né? Porque as pessoas mudam. Inclusive, falando nisso, eu falei zoando, mas é uma boa pauta. O Yukimiya muda muito em pouco tempo. Porque ele sabe que tem pouco tempo, tá ligado? Tipo, se você vai viver só um ano, você não agiria bem melhor do que nesses últimos anos? Tipo, nesse seu último ano, do que nos outros, tá ligado? É algo bem interessante de se citar. Se eu tenho 10 anos, eu não, tipo, de vida, eu vou agir mais rápido. Só que se eu tenho um, eu vou agir ainda mais rápido. Se eu tenho uma semana, se eu tenho um dia, tá ligado? Se eu tenho uma hora. Depende muito dos tempos de vida. Se você tem 100 anos, você vai falar, eu faço amanhã, eu faço depois de amanhã, eu faço semana que vem. Mas quando você tem um ano de vida, quando você tem um mês, você vai deixar pra semana que vem? Você vai deixar pra amanhã? Se você tivesse um ano de vida, você falaria assim, eu vou fazer amanhã. Você falaria? Bom, depende da pessoa, mas eu não falaria. Se eu tivesse uma semana de vida, eu não falaria. Mas eu vou ser um pouco hipócrita aqui, né? Mas eu tenho, tipo, acho que eu vou viver uns 60, 70 anos ainda. Eu falo que eu vou deixar pra amanhã, tá ligado? Porque eu tenho tempo para isso. Mas nem sempre você tem tempo. Você acredita que você tem, mas você não tem. Tipo, você não sabe que você vai ser diagnosticado com câncer ou alguma doença séria. Isso aí ter pouco tempo de vida, tá ligado? Você não sabe. E essa que é a questão, você não sabe de nada. E o Kimi, ele era alguém totalmente diferente antes de ser diagnosticado com a doença, que não tem cura. Se você for diagnosticado com diabetes, com câncer, com HIV, AIDS, sei lá, qualquer doença que é meio ruim de curar ou de tratar, você provavelmente daria valor mais à vida. E o Kimiya, ele sempre deu valor à vida, só que quando ele pegou a doença, ele começou a dar mais valor à vida. Porque quando você tem esse fardo, você começa a dar mais valor às coisas. Daí que vem a frase, Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar, que não posso carregar. Porque se você não consegue carregar o fardo, por que Deus daria esse fardo? Seria tipo, basicamente só pra te ferrar, só pra te torturar. E Deus não é uma pessoa desse tipo. Por exemplo, se o Kimi conseguir carregar o fardo, conseguir superar toda essa coisa, ele provavelmente vai ser um dos melhores jogadores do Block, provavelmente top 5, top 10. Porque é um personagem bem trabalhado, tem futuro, tá ligado? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo bem diferente, pra falar a verdade. A thumb também tá diferente. Eu tô testando coisas novas, por isso que eu demorei também. Talvez o próximo vídeo saia mais cedo ou mais rápido, não sei. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e se inscreve.